E aí galera, trago mais um exemplo aqui de limite quando x tende ao infinito. Esse é um pouco diferente dos outros que a gente vinha resolvendo. Primeiro, pausa o vídeo, tenta você mesmo resolver e depois volta para acompanhar a nossa solução. Vamos lá? Eu tenho aqui o seguinte, ó, o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Observe, é bom fazer esse comentário, que se a função fosse simplesmente isso aqui, quando x tende ao infinito, eu tenho aqui, esse cara tenderia ao infinito, esse cara também tenderia ao infinito, eu teria infinito mais infinito, teria outro infinito, e aí o limite disso aqui, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Quanto mais x cresce, mais isso aqui vai crescer. É a lógica, né? Quando você analisa o modo como está escrito a função. Só que agora eu tenho menos x. E o x tende a infinito também, né? Se o x tende ao infinito, a função x também tende a mais infinito. Só que esse vai para mais infinito, esse vai para mais infinito, e aí eu tenho uma operação infinito menos infinito. Isso vai resultar em quê? Vai resultar em zero? Vai resultar em 1? Vai resultar em outro infinito? Nessa situação, a gente está num clássico caso de indeterminação, que é o tipo de indeterminação infinito menos infinito. Então, toda vida que você estiver trabalhando com um limite e a sua análise por partes concluir que você chega na ideia de que você tem infinito menos infinito, você está numa indeterminação. Como você está na indeterminação, você tem que tirar essa indeterminação para poder fazer o seu cálculo de limite. Existe outro método para resolver isso aqui, que seria por uma regra de L'Hospital, que futuramente a gente vê um cálculo como esse utilizando a regra de L'Hospital. Nesse caso aqui, sem utilizar L'Hospital, a gente teria o seguinte, ó. Para tirar essa indeterminação, a ideia é fazer algo parecido com o que a gente já fez uma vez. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, isso mesmo, embaixo, porque eu posso dizer que aqui tem 1, né? Ó, isso tudo eu posso dizer que está sobre 1. Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado desse cara. E aí, multiplicando pelo conjugado, eu estaria multiplicando por a raiz de x ao quadrado mais 2x mais x. E eu multiplico em cima e embaixo por isso, x ao quadrado mais 2x mais x. E aí eu vou ter o quê? É a técnica de tirar uma indeterminação. Se você tem uma raiz, normalmente você multiplica pelo conjugado. E aí, fazendo a operação, a gente tem o seguinte, ó, eu vou ter o limite quando x tende a mais infinito de quê? Como eu estou multiplicando pelo conjugado, aí você tem que lembrar que isso aqui vai resultar naquela multiplicação da soma pela diferença. A gente já fez um comentário aqui de uma multiplicação desse tipo em um dos nossos vídeos que trata sobre o limite. Então eu tenho aqui, ó, perceba que nessas duas expressões elas se diferenciam apenas pelo sinal do meio. Então a multiplicação delas vai resultar em o quadrado de uma menos o quadrado da outra. O quadrado da primeira ali, ó, o quadrado da primeira expressão vai ser o quadrado dessa raiz. E o quadrado dessa raiz vai ser simplesmente x ao quadrado mais 2x. No outro, eu vou ter o quadrado da segunda expressão. O quadrado da segunda expressão seria simplesmente o quadrado de x ao quadrado. Então, é menos x ao quadrado. Aí, na parte de baixo, é que a gente vai ter uma expressão maior, porque eu vou ter uma vezes tudo isso aqui, vai dar tudo isso aqui, né? Então, eu vou ter a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x e mais x. E aí, eu vou operar ali na parte de cima e ver o que acontece, né? Na parte de cima, se eu operar, eu vou ter o limite quando x tende a mais infinito de quê? X ao quadrado menos x ao quadrado cancela e aí eu fico simplesmente com 2x, tá? Então eu fico ali na parte de cima simplesmente com o 2x. Na parte de baixo, como eu estou com um limite quando x tende ao infinito, e a minha ideia é sempre fazer aparecer um número sobre x, na parte de baixo eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou nessa raiz e colocar o x ao quadrado em evidência. Eu coloco o x ao quadrado em evidência porque eu estou em uma raiz quadrada. Já comentamos essa ideia por aqui, mas é sempre bom reforçar, se a raiz fosse cúbica, eu colocaria x ao cubo em evidência
mesmo que ele não tivesse aparecendo aqui, tá bom? E aí fazer as operações. Então, colocando x ao quadrado em evidência, eu vou ter lá, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado em evidência, abre parênteses e coloco o resultado das divisões. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, isso vai ficar 1, mais 2x dividido por x ao quadrado, isso vai ficar 2 sobre x, e aí eu fico com isso aqui dentro da raiz e repito o segundo termo, que é simplesmente x. E agora eu faço o quê? Eu tenho a raiz quadrada disso aqui, e aí a raiz quadrada disso eu posso tirar a raiz quadrada do x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada do x ao quadrado? Se você chegou até aqui e já viu os vídeos anteriores, você consegue me dizer qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Muito bem, acertou. Entendi aí, escutei sua resposta. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser mais x, né? Já vimos que poderia ser menos x, depende de para onde esse x tende. Como o meu x está tendendo para um número positivo, a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, é o próprio número positivo. E aí, portanto, seria simplesmente x. E aí, continuando, eu teria raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x. E aí, mais x. E agora, dá para fazer o quê? Bem, nessa expressão aqui, na parte de baixo, dá para colocar o x em evidência para que eu possa cancelar com o x de cima. Essa é a ideia. Colocando o x em evidência, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter o limite quando x tende ao infinito. Professor, eu já não posso fazer uma análise aqui da parte de baixo? Não, você não consegue fazer uma análise da parte de baixo ainda, porque em cima está indo para o infinito e na parte de baixo, essa raiz aqui, ó, esse cara vai para 0, esse cara vai para 1, esse cara vai para infinito. Então, isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, tem um infinito sobre infinito aqui ainda. Infinito sobre infinito é uma indeterminação. Eu ainda não consigo tirar nenhuma conclusão com o formato que está aqui. E para isso, eu tenho que colocar um x em evidência para justamente tirar esse tipo de indeterminação de infinito sobre infinito, né? Ó, porque na hora que eu coloco o x em evidência, aqui em cima eu tenho um 2x, colocando o x em evidência, entre parênteses vai ficar a raiz, que é 1 mais 2 sobre x, e esse x dividido por x, isso vai dar 1. Tá certo? Se liga aí, para um pouco para pensar, vê se você entendeu esse processo daqui para cá. Ó. Coloquei o x em evidência, e aí, dentro do parênteses, vai ficar esse cara aqui dividido por x, vai cortar o x com x, fica só a raiz. Esse cara aqui dividido por x dá 1. E aí eu vou ter o limite, quando x tende a mais infinito, de 2 sobre a raiz de 1 mais 2 sobre x e mais 1. Tá aí. Por quê? Porque eu posso cancelar o x de cima com o x de baixo. E aí acabou, né? Porque esse camarada aqui vai tender a 0. E aí na parte de cima, a parte de cima tende a 2. E a parte de baixo vai tender a raiz quadrada de 1. Vou escrever, ó. Raiz quadrada de 1 mais 1. E isso aqui vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. E esse limite, quando x tende ao infinito, positivo, vai resultar em 1. Tá bom? Essa foi um pouquinho longa, mas super tranquila. Basta dominar as ideias de fatoração, que sempre vai aparecer nas questões que envolvem a teoria de limites. Tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, de curtir o nosso vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.